futebol, funk e irreverência. Funk Bola 107. Quando você vê o comecinho do jogo, o Louco Abreu tem a chance de um pênalti, e aí a bola vai pra fora e você fala assim, hoje vai ser dia. Você passou isso na tua cabeça? O cara que bate pênalti pra caramba. Boa noite a todos. Acontece, né? Nós estamos nessa fase, né? Fase que você consegue jogar da maneira que nós jogamos. Um time bom, bem organizado, bem armado, com uma filosofia. E apesar dos problemas que a gente teve, a gente conseguiu armar uma equipe, postular taticamente uma igualdade, uma superioridade de domínio. E você perde, só perde, até as coisas perdidas foram muito grandes. Agora não é normal, né? O Abreu perder pênalti, um homem super experiente, talentoso nesse fundamento, sobre todos os aspectos, principalmente o aspecto de equilíbrio emocional, frio, calculista. Não dá nem para analisar. Não dá nem para analisar. É difícil você entender. E é por isso que o futebol é bom. Só ainda está surpresa, porque parece que alguns resultados aí foram surpresas também. Mas o que fica para nós, e vocês que vêm acompanhando o dia a dia do Botafogo, apesar dos empates, que tem sido uma constância, a não ser o jogo do Vasco, que nós estamos vendo do jogador, vamos já narrar, mas todos esses empates que nós tivemos nessa sequência de 5 turnos, nós tivemos uma supremacia, mas não concluímos essa supremacia. E esse campeonato brasileiro, quando você tem um equilíbrio de força, um equilíbrio de clube, de equipe, postulando, galgando uma Libertadores, você não pode errar. Você não. Do jeito que nós erramos, da maneira que nós erramos. Quer dizer, perder os gols que nós perdemos é que nem aquela bola que nós erramos contra o Atlético Paranaense. É igualzinho, não tem muita diferença. Que deixa de fazer a vitória. Ou outros jogos que nós tivemos aí, que foi uma coisa. Aquele jogo do Flamengo, um jogo dominado, tranquilo, o adversário descontrolado, em função dos problemas que teve, nós deixamos, organizamos um pênalti para ele. Mas nós não estamos aqui para reclamar. O que fica para nós, que nós voltamos a ser superior, jogamos bem, apesar do resultado não chegar, eu fiquei satisfeito pelo posicionamento da equipe e alguns jogadores, e o Botafogo está ganhando no ano que vem, comprovadamente. O Rosário jogou muito bem hoje, é a terceira partida que ele joga bem. O nosso goleiro foi muito bem, simples, tranquilo, rápido. Quer dizer, é uma posição difícil de qualquer futebol do mundo, você ter dois goleiros que nós temos. E outras situações que estão configurando para o futuro, que eu acho que tem a cair o Botafogo. Agora, não tem nada decidido, você está vendo o campeonato como é que está, né? Hoje, como semana passada, nos daria a oportunidade de estar com os 4 pontos que nós temos, numa posição ali encostadinho dos líderes e provando para vocês que o Botafogo está mais vivo do que nunca. Mas vamos esperar para o Fluminense. Uma semana, um líder que poderá dar a oportunidade a nós de ter esperança para ir para a legislatura. Joel, tudo bem? O Filipão reclamou muito agora depois do jogo de que os seus jogadores levaram muitas faltas durante a partida e achou até de certa forma compreensível, não aprovou, mas achou compreensível a reação do Kleber, que foi expulso agora no final do jogo. Você achou também que foi um jogo muito violento? Eu vi os dois centroavantes deles muito experientes, porque no momento do jogo se tornando perigoso, os jogadores primeiro envolveram a arbitragem e depois começaram a acabar aquela falta, que é um ponto forte, que o Assunção bate muito bem. Aquela falta é um tormento para qualquer equipe, principalmente com um jogador daquela qualidade. Eu me lembro que contra o Internacional fez 2 gols, contra a gente ele fez um gol de falta, outro dia ele também meteu outro gol de falta. O último jogo foi ele que meteu aquela bola de cabeça pro
chileno meteu a bola, o chileno meteu o gol de cabeça. Quer dizer, então eles começam a cavar falta. Eles primeiro começam a conversar com o jogador, com o árbitro, ganha a simpatia da arbitragem, e aquele lance que estava ali, já estava construído desde o primeiro tempo, no momento que o Antônio Carlos tomou um cartão amarelo. Já tinha dado 2 ou 3 cotoveladas ao Antônio Carlos. Eu avisei o Antônio Carlos, falei, ó, isso é jogo que nem se diz a gíria, de malandragem. Se você for na onda dele, tu vai ser expulso. E ele, uma hora, o árbitro vai ter que ver. Conversa com a arbitragem, que é a melhor coisa que tem, para não dar uma de bobinho, que nem nós temos no outro dia, que ficou pagando a conta. Foi eu que tive lá que explicar a situação. Fique esperto, porque ele vai dar mesmo. E eu agora, cada treinador tem uma maneira de entender as coisas, né? Ou a gente respeita a opinião de todo mundo, mas eu achei o jogo do evento, achei um jogo normal, catimbado de força de marcação, não entramos na deles, não expomos, marcamos quem a gente tinha que marcar deles, neutralizamos o cordão umbilical, matamos algumas situações que nós já sabíamos, a gente estudou o time deles, tivemos um profissional, como eles estudaram o nosso também, e depois eu tentei usar minha arma, a arma do Caio, e demorei, talvez um pouquinho, poderia ter colocado um pouquinho antes do Guedes, não é mesmo? Naquele setor de esquerda, que o Salmada já tinha conseguido, o Marcelo foi 2 ou 3 vezes por ali. Nas duas esquinas deles, eles tinham dificuldade. Da maneira que ele joga, é o único lugar que a gente podia entrar, já que o meio estava muito congestionado. E o Edinho, como é um jogador que eu conheço desde o Internacional, um marcador muito implacável, que não passa quase nada por ele. Mas nós tentamos, olha, depois do jogo do São Paulo, que nós concluímos um gol, eu acho que esse jogo foi o jogo que nós tivemos. Só faltou a cerejazinha para a gente concluir com êxito esse belo domingo pelo futebol que vai apresentar. Joel, normalmente você mexe mais rápido no time e hoje você acabou de admitir que talvez tenha demorado um pouco para colocar o time. Não é admitir, o time estava bem, cara. Você não pode fazer uma coisa por fazer. O Lúcio não estava talvez bem no jogo, encaixando, mas o time estava certo a maneira de se conduzir. Às vezes você mexe, espera que vai melhorar e a coisa não melhora, piora. Então nós estamos com o domínio das ações. Então no momento que hoje eu botei o cara diferente, quer dizer, ele jogando numa situação vertical, vindo por dentro que era o último homem, e a bola de lado do campo dele não estava incomodando tanto. O problema era quando ele vinha por dentro do campo. Então eu procurei fechar. E os jogos se mexendo lá na frente pelas pontas do campo para ir para o outro lado. Então eu só mexi para dar mais velocidade. E como o Salmada chegou a primeira, chegou a segunda, chegou a terceira, eu falei no vestiário, e falei de uma maneira até diferente, de conversar com ele, explicar ele uma situação, e ele voltou a fazer a mesma coisa, aí eu não tive outro jeito de tirar. E eu tive a oportunidade do jogo para matar o jogo ali. Tem dia que o cara chuta no gol, a gente quer que ele faça. E tem dia que a gente quer que ele chute e ele depois passa a bola. Você vê como o futebol é difícil? Entendeu? Nós reclamamos na última vez, que o Caio não passou a bola, que o Louco Abreu estava sozinho para fazer o gol. Aí no último jogo, nós reclamamos do Herrera, que o Abreu estava sozinho de novo e ele não passou a bola. Ele reclamou. Houve um comentário. Aí hoje, reclamamos daqui do Lúcio Fábio também aqui, eu tô cara a cara com o gol, passou a bola pro lado. Passou por debaixo do pé do Marcelo, olha só, eu falei igual. Aí hoje, o Marcelo entrou numa situação, e olha que ele bate bem na bola. Ele é um dos batedores de falta e um dos batedores de pênalti. E hoje é o segundo batedor de pênalti, o Herrera não saiu. Aí ele passou a bola. E o Abreu não aproveitou, porque é futebol. Futebol é assim mesmo. Ô Joel, são muitos empates no campeonato, né? 7 consecutivos do Botafogo, e no geral também muitos empates. O próprio Vasco tem 14 no campeonato e 28 jogos. Você acha que isso é consequência desse equilíbrio absurdo que tem no futebol brasileiro? Ninguém consegue subir tanto? Principalmente nas 10 primeiras. Mas agora, daqui para frente, qualquer resultado que acontecer, não fala que é surpresa, porque está todo mundo jogando com a faca no peito. Veja aí, o Atlético Goianiense fez uma coisa do Inter lá.
Entendeu? Tomou um esculacho aí no dia, não sei de quem, na última rodada. Foi em São Paulo, achou que era, quando chegou lá, estava grande, com 3-1, 4-1. Eu duvido se alguém acertar essa letra. Só se for um mago, né? O cara pega um mago, manjar, o dor, ninguém dá e pá, apareceu. Então isso é o equilíbrio. Esse time do Palmeiras é um time sólido, ele tem um sistema de marcação muito forte, ele joga com 4 cabeças de área. Então explora muito o seu erro, obriga você no erro. Eu sei que sobre o velho conhecido, né? Ele no Cruzeiro, no Vasco, no Flamengo, no Grêmio, e tem uma história muito boa. Então a gente vai mais ou menos. Ele já conhece a minha armadilha, eu mais ou menos conheço um pouco da minha armadilha também. Mas foi um jogo legal. Foi um jogo caliente. Ah, desculpa, quanto é que foi o voleibol? Ninguém falou. 3-0. Ganhou? Falou para o Zé Bernardo mais uma vez, ele foi tão criticado. Hein? A estratégia dele foi perfeita. Não era a hora dele jogar com o povo, ele precisava esperar. E nós, como sempre, né, precipitados, mas não é. Você criticar o treinador de vôlei, a qualidade, a competência do Bernardinho, pô, peraí, o cara sabe o que faz. Quantos campeonatos mundial tem com ele? Terceiro seguido. Tricampeão. Porra. Armando com um time novo, entendeu? O cara é o Filo, parabéns.